intocável. Essa foi a palavra que surgiu na minha cabeça enquanto eu olhava boquiaberta para a cidade élfica. Parecia que havíamos teletransportado diretamente para além dos portões. O que vi diante de mim foram edifícios que pareciam ser construídos com um material semelhante ao jade. Essas construções de jade eram tão perfeitas e lisas que cada uma parecia ter sido esculpida em uma única pedra enorme. Para tornar este local ainda mais inspirador, foram as enormes árvores que se entrelaçaram com os edifícios, preenchendo toda a cidade com um ambiente mais distinto e orgânico. Olhando para cima, vejo casas construídas em galhos anormalmente grossos que se estendem para fora dos troncos da matriz, ainda maiores do que os prédios, com fumaça saindo de suas chaminés. Todo o terreno dentro desta cidade estava coberto por um campo exuberante de musgo macio, com apenas as calçadas estreitas e a estrada principal pavimentada com pedra lisa. A densa variedade de galhos que se espalhavam das árvores cobria a maior parte da cidade em um dossel de sombra, mas havia um brilho quente e luminescente por toda a cidade graças a numerosos orbes de luz flutuantes situados em cada esquina e rua. Enquanto eu estava parado, de queixo caído, ainda processando o mundo ao meu redor, uma sombra passou zunindo na minha frente de repente, acordando-me com um solavanco. Tess ainda estava segurando minha mão quando um grupo do que parecia ser guardas apareceu do nada. Esses guerreiros elfos emanavam um ar digno, todos vestidos com ternos pretos coordenados com enfeites verdes e uma proteção de ombro dourada em seus ombros esquerdos. Todos esses 5 guardas carregavam um florete amarrado à cintura. Eu anotei mentalmente que esses guardas não tinham nenhuma aura sensível irradiando deles. Aumentadores e magos emitem naturalmente uma aura fraca de seus corpos. O fato de eu não ser capaz de sentir nenhum vazamento de mana significava uma de duas coisas: seus núcleos de mana estavam em um nível alto o suficiente onde eu não era capaz de senti-lo, ou eles tinham controle suficiente sobre sua mana para não deixar nenhum vazamento. De qualquer forma, isso significava que esses caras eram tão impressionantes quanto seus trajes os faziam parecer. Os guardas ignoraram minha presença quando de repente se ajoelharam na frente de Tess em uníssono. Damos as boas-vindas à princesa real. Meu olhar oscilou para a frente e para trás entre os guardas e Tess e eu me lembro da vez em que eu, brincando, chamei Tessia de a Sua Alteza. Tessia era realmente a princesa de todo este reino? Quando tentei soltar a mão de Tessia, ela de repente apertou minha mão com mais força. Com uma voz tão fria e apática que confundi sua voz com a de outra pessoa, ela disse: "Vocês podem se levantar." Eles se levantaram com o punho direito ainda cruzado sobre o peito quando o cavaleiro da frente falou: "Princesa, chegamos assim que vimos que o portão de teletransporte real tinha sido usado. O rei e a rainha estão." Antes que ele pudesse terminar de falar, ouvi um grito não muito longe. "Meu bebê. Tessia, você está bem? Meu bebezinho." Correndo em nossa direção estavam um homem e uma mulher de meia idade. Pela coroa na cabeça do homem e a tiara em volta da testa da mulher, presumi que fossem o rei e a rainha. O corpo alto e forte do rei estava uniformizado com uma túnica solta e decorada. Seus olhos esmeralda estavam apontados para cima e seus lábios finos estavam tensos, combinando com seu cabelo curto de estilo militar. Enquanto o rei tinha uma aparência digna, mas um tanto reservada, a rainha era de tirar o fôlego. Embora ela já tivesse passado um pouco de seu estágio juvenil, sua idade não conseguia disfarçar a beleza que ela era. Seus olhos redondos brilhavam em um tom azul claro, contrastando bem com seus lábios exuberantes de cor rosa. Seu cabelo prateado estava enrolado para baixo, batendo nas costas enquanto ela corria em nossa direção, sua figura bem proporcionada visível sob o vestido. As bochechas da mãe da Tess estavam cheias de lágrimas enquanto o pai tinha uma expressão tensa que parecia que ele estava segurando as lágrimas também. Virei meu olhar para ver o rosto de Tessia visivelmente suavizar quando ela começou a chorar também. Eu soltei sua mão e gentilmente a empurrei em direção a seus pais, me sentindo um pouco sentimental também. Tessia caiu nos braços da mãe, que começou a soluçar de joelhos, ambas enterrando o rosto nos ombros da filha. O último a chegar foi um homem já bem velho. Seus traços faciais são todos nítidos, com um olhar que poderia matar alguém em contato. Seu cabelo era branco puro e estava preso nas costas, o rosto bem barbeado.
Este homem idoso não disse nada, mas seus olhos se aqueceram um pouco quando ele viu Tessia. Demorou vários minutos para Tessia e seus pais se acalmarem. Nesse ínterim, os guardas estavam me encarando com punhais nos olhos, já que até o mais velho me olhava com curiosidade. O rei finalmente se levantou e, embora seus olhos estivessem vermelhos, ele ainda carregava um ar de dignidade. Como rei de Elenoir e pai de Tessia, devo me desculpar por essa minha aparência feia e, mais importante, gostaria de agradecer por escoltar minha filha de volta para casa em segurança, afirmou ele, sua voz saindo um pouco tremula. Acompanhe-nos até a nossa casa para que possam descansar. Depois, você pode nos contar o que aconteceu. Seu tom era gentil, mas implicava que não havia realmente uma opção, então eu simplesmente balancei a cabeça em consentimento. Quando eu estava prestes a segui-los, Tessia veio até mim e agarrou minha mão novamente, enchendo as pessoas ao redor com expressões de choque. Eu não pude deixar de rir desconfortavelmente enquanto coçava o lado da minha cabeça, incapaz de reunir as palavras apropriadas para uma situação como essa. Depois de uma viagem extremamente difícil que parecia muito mais longa do que realmente tinha sido, chegamos ao castelo. Em vez de um castelo, no entanto, parecia uma árvore enorme. Esta árvore, que provavelmente precisava de pelo menos algumas centenas de pessoas de braços dados para circundá-la, era feita de uma pedra branca que, eu só podia imaginar, havia passado por um processo de petrificação de alguma forma. Passando pelas portas da frente da árvore, fiquei agradavelmente surpreso ao ver como o interior deste castelo era impressionante. Havia duas escadas curvas que criavam um círculo, com um lustre gigante flutuando no meio dele. Este lustre parecia ser feito das mesmas esferas de luz que estavam espalhadas por toda a cidade. Eu havia dito ao rei e à rainha que não precisava descansar e preferia contar a eles assim que chegássemos, então foi o que fizemos. Nem mesmo estava de pé, a equipe de boas-vindas estava toda situada ao redor da mesa de jantar retangular no andar de baixo. O pai de Tessia estava na outra extremidade da mesa, comigo diretamente em frente a ele. A mãe de Tessia estava sentada perpendicularmente ao marido, com Tessia sentada bem ao lado dela. O avô estava sentado em frente à mãe e à filha, deixando um espaço bem grande entre nós, enquanto 5 guardas ficavam ao lado do rei. Com os cotovelos apoiados na mesa, os dedos entrelaçados, o rei foi o primeiro a falar. Criança, qual é o seu nome? Perdoe-me pela apresentação tardia. Meu nome é Arthur Levin e venho de uma cidade remota no reino de Sapin. É um prazer conhecê-lo, rei, rainha, ancião e cavalheiros. Levantei-me e curvei-me levemente para cada um deles individualmente antes de me sentar novamente. A discussão não iria progredir se eles me tratassem como uma criança. Tanto o rei como a rainha e os guardas na parte de trás mostraram evidentes olhares de surpresa pelo meu comportamento maduro, enquanto até mesmo o avô tinha um sorriso divertido no rosto, Tessia me dando um sorriso tímido. Recuperando a compostura, o rei continuou. Parece que você é muito mais maduro do que a sua idade. Perdoe-me por lhe julgar vendo apenas a sua aparência. Meu nome é Alduin Eralite e está em minha esposa, Merial Eralite e meu pai Virion Eralite. Quanto ao que aconteceu, por favor diga-nos. Gostaríamos de ouvir o seu lado sobre isso. Ignorando o pedido de desculpas, comecei a contar a história. Fiz questão de ser muito vago ao contar a eles como entrei na floresta de Elshire em primeiro lugar, e eu simplesmente disse a eles que havia me separado da minha família depois de encontrar bandidos, apenas conseguindo sobreviver sem sorte. Inevitavelmente, eu tinha que dizer a eles que era um mago. Isso foi seguido por outra onda de olhares de descrença absoluta de todos, incluindo Tessia. Por causa da falta de obstáculos que encontramos em nossa jornada de volta, eu nunca tive realmente a necessidade de usar mana, então não me incomodei em explicar. Um dos guardas me disse que eu era uma mentiroso e para provar que era na verdade uma mago quando, inesperadamente, o avô de Tessia o silenciou. Ele então juntou as mãos sobre a mesa e olhou para mim com um interesse renovado e misterioso. Eu rapidamente mudei, contando a eles como eu tinha visto uma carruagem e os observei carregando uma criança amarrada na parte de trás de uma carruagem antes de partir. Com isso, o rei bateu com as 2 mãos na mesa, seus olhos se estreitando em um brilho ameaçador. Eu deveria saber que eram humanos.
Isso fez com que o rei calasse a boca antes de se sentar novamente, soltando uma tosse suave. Eu não perguntei isso a Tess, *a princesa, mas estou curioso para saber como os traficantes de escravos colocaram as mãos na princesa deste reino, perguntei, quase chamando Tessia pelo apelido. Não achei que chamá-la de algo tão informal como Tess seria adequado para todos os presentes. Com isso, o rei quase pareceu se curvar envergonhado antes de dizer: minha esposa e eu tivemos um pequeno desentendimento com Tessia e ela decidiu se rebelar fugindo. Decidimos deixá-la se acalmar um pouco antes de trazê-la de volta porque sabíamos onde ela geralmente ficava quando fazia beicinho, mas, infelizmente, ela encontrou alguns traficantes de escravos. A princesa em fuga. Eu sorri sorrateiramente para Tess e ela respondeu mostrando a língua, o rosto corado. Eu examinei os detalhes da luta com os traficantes de escravos. Felizmente, eu peguei os traficantes de escravos de surpresa e consegui me livrar deles antes de desamarrar a princesa e escoltá-la até aqui. Então, uma criança de 4 anos conseguiu felizmente matar 4 adultos, sendo um deles um aumentador, e você simplesmente acena como se não fosse grande coisa, diz o pai do rei sentado em frente a Tessia, recostando-se na cadeira de forma que apenas 2 das pernas estejam tocando o chão. Sim. Metade deles estava dormindo e os 2 simplesmente não estavam em guarda, então eliminá-los não foi muito desafiador, refutei de volta. O ancião apenas respondeu com um encolher de ombros preguiçoso. Depois de encerrar os eventos, limpei a garganta antes de perguntar o que vim fazer aqui. Como já mencionei, já se passaram quase 2 meses desde que vi meus pais. Não pretendo me intrometer em seu reino por muito tempo, pois desejo conhecê-los rapidamente. Então eu estava me perguntando se vocês tinham um portão de teletransporte que poderia me levar para a cidade de Shiruz ou qualquer lugar dentro de Sapin. Você já vai embora, Art. Tessia se levantou de repente, o rosto tomado pelo pânico. Tanto a mãe quanto o pai trocaram olhares perplexos enquanto murmuravam a Art. O mais velho apenas deu um sorriso malicioso e riu, balançando-se na cadeira. Eu não acho que seja apropriado para um humano como eu ficar dentro deste reino por muito tempo, princesa. Além disso, desejo ter certeza de que minha família está segura e dizer a eles que estou bem também, respondi, dando um sorriso tímido. O rei respondeu a Tessia logo após a minha fala. Já se passaram algumas centenas de anos desde que o último humano pisou no reino de Elenoir e você, Arthur, é o primeiro humano a estar na capital deste reino, a cidade de Zestier. No entanto, salvar nossa filha e se dar ao trabalho de acompanhá-la de volta para nós, é por nossa obrigação lhe dar uma recompensa adequada. Eu dou uma olhada rápida em Tessia e vejo sua cabeça baixa, seu cabelo prateado cobre seu rosto. Infelizmente, o portal de teletransporte ligado ao reino de Sapin abre apenas uma vez a cada 7 anos, para a conferência de cúpula entre as 3 raças. Como a última cúpula foi há 2 anos, levará mais 5 anos até que o portal funcione, continuou o rei. Eu não pude evitar, mas soltei um suspiro profundo em decepção. No entanto, estamos mais do que dispostos a enviar um grupo de guardas para escoltá-la de volta para casa. Você está correto ao dizer que pode não ser sábio permanecer neste reino por muito tempo. Enquanto alguns são tolerantes, muitos mantêm animosidade em relação aos humanos por causa da guerra há muito tempo. Ele deu um breve sorriso triste com isso. Balancei a cabeça concordando. Pelo menos eu seria capaz de voltar para casa com segurança. Por enquanto, por favor, sinta-se em casa aqui. Teremos sua escolta preparada amanhã de manhã. Aconselho a não perambular fora da cidade, pelos motivos mencionados anteriormente. O rei estalou o dedo e uma elfa idosa com um uniforme de empregada doméstica correu para fora, levando-me para o meu quarto. A sala para a qual fui conduzido era grande, mas elegantemente simples em móveis. Enquanto a única mobília consistia em um sofá, mesa de chá, cama e cômoda, cada um parecia ter sido feito à mão em madeira por artesãos experientes. Assim que entrei no quarto, fechei a porta atrás de mim, tirei a roupa e fui direto para o banheiro. O banho foi uma surpresa agradável, era uma cachoeira simples que parecia fluir naturalmente do teto e escoar de volta para o chão. No entanto, o fluxo constante de água que parecia nunca desligar tinha uma temperatura surpreendentemente agradável,
apenas quente o suficiente para relaxar meu corpo e os poros. Quando terminei de vestir um manto muito sedoso comparado ao tecido original e calças curtas, coloquei a pedra que Sylvia me deixou dentro do bolso do peito que se localizava dentro de meu manto, e mais uma vez, tentei estudar meu núcleo de mana. Cerca de 30 minutos depois de fazer um progresso mínimo, ouço uma batida na minha porta. Estou indo. Abrindo a porta, sou saudada por uma Tessia fazendo beicinho que deu um leve soco no meu peito. Seu bobo. Por que você agiu de maneira tão hostil quando estava com minha família lá atrás? Ela pigarreou, passando por mim e se sentando na minha cama. Bem, antes de tudo, você não mencionou para mim que por acaso você era a princesa de todo este reino. Balançando a cabeça, agarrei a mão de Tessia e puxei-a para fora do meu quarto. Crianças ou não, não achei que os pais dela gostariam que ela ficasse no quarto de um menino. Vamos, mostre-me o castelo. Não terei a chance de visitar este lugar novamente. Eu imediatamente me arrependi de dizer isso. Eu ouço uma fungada leve quando Tessia de repente começou a chorar, tentando falar enquanto soluçava. Arte. Eu não quero que você *sniff* saia. Você é a primeira pessoa *sniff* que eu consegui me aproximar. Eu apenas acariciei suavemente sua cabeça enquanto ela esfregava os olhos com o braço que não segurava minha mão. Enquanto continuamos caminhando em silêncio, exceto pelas fungadas suaves de Tess, saímos, no pátio nos fundos do castelo. As esferas flutuantes emitiam um brilho fraco e luminescente, iluminando o jardim bem cuidado em uma atmosfera gentil. Eu não pude deixar de imaginar como essa cena poderia ser diferente se fôssemos 10 anos mais velhos. Antes mesmo que eu tivesse a chance de terminar meu pensamento, uma intenção de matar flagrantemente clara bombardeou meus sentidos. Milissegundos depois, um brilho fraco emitiu a posição de um projétil apontado para Tessia. Eu empurrei a princesa ainda chorando para fora do caminho e me preparei para desviar o projétil com uma mão imbuída por mana. Naquele instante, uma figura de preto estava de frente para minhas costas, seu braço direito em posição de ataque. Agarrando o projétil, eu imediatamente me girei para bloquear o assassino com o que quer que fosse jogado em mim. Para minha surpresa, fiquei cara a cara com o avô de Tessia. Eu pulei para trás fora de alcance antes de gritar com raiva: que diabos? Por que você está tentando nos matar? Criança. Pode doer um pouco, mas duvido que o brinquedo que você está segurando possa matar alguém, ele riu. Eu olhei para minha mão para ver um projétil do tamanho de um lápis com ambas as pontas embotadas e revestidas com uma camada de algo próximo à borracha. Eu fui enganado. Haha. Boa reação, boa reação. Não achei que você pegaria meu presentinho e o usaria para bloquear meu próximo ataque. Verdadeiramente maravilhoso. No entanto, seu uso de mana foi medíocre na melhor das hipóteses. Ele começou a atirar para mim uma espada de madeira adequada ao meu tamanho enquanto tirava uma espada de madeira adequada para ele, que era um pouco maior que a minha. Aqui vou eu. Sem me dar tempo para ficar em uma posição ou mesmo a chance de aceitar seu treinamento improvisado, ele correu em minha direção. Esse velho morcego maluco. Abaixei a minha postura e, em vez de ficar na defensiva, me lancei contra ele também, acelerando minha velocidade para desviar o tempo de seu golpe. Visando os dedos que seguravam sua espada, girei para cima, reforçando todo o meu corpo. Pouco antes de minha espada entrar em contato com sua mão, encontrei apenas ar quando ele desapareceu de minha vista. Jogando minha cabeça para trás, eu localizei a alguns metros de distância de onde eu estava. Você é um pirralho assustador, não é? Parece que vou ter que ser um pouco mais sério. O vovô sorriu. Sua velocidade aumentou ainda mais. Mesmo com minha vida anterior sendo uma vida de apenas treinamento e batalhas, eu mal conseguia mantê-lo à vista. No entanto, ser capaz de vê-lo e ser capaz de responder aos seus ataques são duas coisas diferentes. Eu me senti como um saco de areia, pois só podia xingar meu próprio corpo. Eu fui capaz de bloquear um movimento dele em cada 3 que ele acertava no meu corpo. Técnica de parafuso, este morcego velho estava mexendo comigo por pura velocidade.
A única razão pela qual fui capaz de acompanhar um pouco foi usando técnicas de espada e trabalho do pé para minimizar meus movimentos, junto com o fato de que, por causa do meu tamanho, eu era um alvo pequeno. Depois de cerca de 10 longos minutos sendo tratado como um posto de treinamento de madeira, comecei a notar alguns padrões nos ataques do vovô. Quando ele passou por trás de mim, prestes a fazer uma varredura horizontal em minhas pernas, coloquei toda a minha força em minhas pernas e saltei para trás com minha espada enfiada em minha axila apontando para sua cabeça. Com um baque sólido criado a partir do meu golpe de aterrissagem, o velho morcego tropeçou um pouco antes de ganhar equilíbrio. Ha 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 ha. Eu acho que eu merecia esse, ele riu, esfregando a testa inchada. Ao longo de tudo isso, Tessia ficou surpresa no início, mas depois de perceber que era apenas uma luta, ela se acalmou. Ela usou essa chance, porém, para pular e pesar forte em direção ao mais velho. Vovô. Você já machucou o Art mais do que devia. Você deveria ter sido mais leve com ele. Beliscando o lado do ancião. Ah! Isso dói, pequenina. Haha, temo que se eu fosse mais fácil com Arthur, ele seria o único a me intimidar, ele respondeu gentilmente enquanto segurava sua neta. Ele apareceu na minha frente e de repente colocou a palma da mão direita no meu externo. Como eu pensava. Seu corpo está em um estado perigoso. Eu olhei fixamente para ele. Por meio do uso constante da rotação de mana e da meditação, meu corpo deve ser muito mais saudável do que até mesmo o de uma criança de 4 anos mais bem alimentada. Virion, percebendo meu olhar duvidoso, pressionou a palma da mão no meu externo em um certo ângulo, provocando uma dor lancinante familiar. Sua manipulação de mana é boa para um iniciante, apesar da sua idade, e suas técnicas de espada e experiência de luta são assustadoras o suficiente para me fazer pensar que tipo de vida você levou para aprender tudo isso. E então Semi cerrou os olhos. Mas você não mencionou uma coisa crítica em sua história antes. Eu podia sentir meu batimento cardíaco começando a aumentar quando comecei a suspeitar que ele descobriu sobre Sylvia. Eu decidi. Arthur, torne-se meu discípulo. Ele acenou com a cabeça, me deixando totalmente desprevenida.